Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de Educação à Distância e Métodos de Autoaprendizagem. O objetivo desta aula refere-se à segunda unidade de estudos e está pautado nos papéis de cada agente da educação à distância, o professor, o tutor e o aluno. Para nos ajudar nessa reflexão, temos aqui conosco o professor Rodrigo Fávaro, professor da Faculdade Guarapuava e tutor de referência da Universidade Aberta do Brasil. Professor Rodrigo, obrigado por sua participação. Olá, Sapuriti. Estamos hoje, então, conforme já conversamos, para termos alguns contatos com referência a esse primeiro bloco da matéria. Então, nós gostaríamos de iniciar a conversa perguntando ao senhor quais as principais funções de cada elemento da educação à distância. O que compete ao professor, ao aluno e ao tutor nesta modalidade? Essa é uma pergunta muito importante para quem está iniciando um curso na modalidade de distância, porque se define, qual é o papel de cada um, apesar de que esse papel ele é muito transversal um ao outro, Eles se conectam bastante nessa modalidade de ensino. Em relação ao aluno, eu acredito que a principal dificuldade que o aluno pode encontrar, aquele aluno que está acostumado com o método presencial de ensino, modalidade presencial de ensino, é justamente uma falta de contato físico, com o aluno, com o professor, com os tutores, com todos os atores envolvidos aí nesse processo. Portanto, cabe ao aluno principalmente estar atento a essas atividades, propostas pelo conteúdo que o professor irá disponibilizar ali na plataforma. E muito importante estar atento aí à sua disponibilidade de horários, principalmente. Não é porque é à distância e não tem aquela cobrança do professor todos os dias, ou todas as semanas está cobrando o aluno verbalmente, mas é importante que o aluno esteja atento à sua função aí dentro da EAD. Ao tutor, especificamente, se refere àquela função da gente estar conectando o aluno ao professor, ao conteúdo. Então, o tutor ele tem um papel muito importante na EAD, que é justamente estar motivando os alunos, estar agindo com a sua comunicação de uma maneira afetiva, criando lá vínculos afetivos com o aluno e também com o professor. E ao professor, tal como a EAD está estruturada hoje, cabe principalmente a disponibilização dos conteúdos e também convidar os alunos a esse conhecimento que ele vai adquirir. Eu gosto muito, Sapuriti, da palavra ator. Eu sempre que falo em educação à distância, eu sempre falo nos atores, porque um ator é aquele que age, aquele que vai imprimir uma ação. E essa ação, estando de acordo com a sua função dentro desse processo complexo que é o ensino à distância, com certeza vai ser um processo de ensino-aprendizagem com muito sucesso. Então teríamos, nesse caso, 3 atores: o aluno, o tutor e o professor. Basicamente é isso. Interagindo todos nessa grande peça teatral que é o ensino à distância. Exatamente. Perfeitamente. Qual a base conceitual do ensino à distância para que tenhamos esses integrantes nesse ensino? Acredito que o ensino à distância, a principal barreira, o principal desafio a ser vencido no ensino à distância é a distância. Ou seja, por mais que seja a distância, a gente tem que vencer essa distância aproximando esses diversos atores. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essa distância ela tem que ser minorada. Existem alguns mecanismos para isso, que é o caso do AVA. No nosso caso aqui a gente utiliza o Moodle, existem outros AVAs, que são ambientes virtuais de aprendizagem, que diminui essa distância. Ele é configurado de uma forma que seja o mais conectivo possível, que o aluno se sinta ambientalizado e em contato direto ali com o professor e também com o tutor. Perfeito.
Como estas funções acontecem na prática? As funções de cada ator do ensino à distância, elas são bastante, como eu disse, conectadas. Não existe eu acredito que não deva existir uma divisão muito específica para cada ator, né? E na prática, desde que esse vínculo afetivo ocorra, se estabelece um laço e isso ajuda muito a diminuir essa distância que a própria modalidade de ensino promove. Então, na prática, o tutor, né, especificamente, que é o que eu mais sei falar porque eu atuo como tutor há 2 anos já, ele tem aquele papel de estar sempre atendendo às especificidades de cada aluno, né? O ensino à distância ele vai buscar, e essa é uma das prerrogativas dele, de buscar a democratização do ensino, levar o ensino a lugares de difícil acesso, lugares um pouco mais distantes, né, e que não tem tanto, um lugar onde não existe universidade, por exemplo, né, interiorizando aí esse ensino. E na prática esse tutor ele tem que estar muito atento a esse tipo de especificidade, diferenças, né? Ele vai trabalhar com pessoas bastante diversas, né? Com diferentes formações, com diferentes culturas, né? E na prática o tutor ele tem que obedecer aos princípios éticos, né? E que não venha a impactar negativamente, né? Nessa comunicação, nessa ação comunicativa entre tutor e aluno. E ao mesmo tempo cabe ao aluno essa reciprocidade, né, entre esse vínculo, para que esse vínculo realmente se estabeleça. Perfeito. E o professor, vamos dizer que o tutor é uma extensão do professor, né, a gente pode dizer dessa forma. O professor ele vai também estar muito atento na hora de disponibilizar o seu conteúdo, né, a essas características peculiares da diversidade que ele vai encontrar ali do público dele. Perfeito. Na prática, é mais ou menos assim que acontece. Sabrina. Então, dentro dessa modalidade, qual seria a prioridade? A prioridade do ensino à distância, ao meu ver, me parece exatamente aquilo que a gente já havia conversado há pouco, que é diminuir essa distância, né? Que isso seja apenas um detalhe, que isso não seja um impedimento para que os alunos, professores e tutores e coordenadores também, né, coordenadores gerais, enfim, que isso não seja um impedimento para que se crie esse vínculo afetivo que é tão importante para a educação. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez sua participação nessa entrevista, professor, e dizendo que sua participação foi muito importante tanto para professores quanto para os alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sapurity, a oportunidade de estar aqui compartilhando a minha experiência com vocês e espero mais vezes encontrá-los. Muito obrigado. É isso, aluno. Espero que tenham gostado da nossa conversa e aproveitem os materiais disponíveis em nossa plataforma. Até uma próxima.